Oi pessoal, eu sou a Natasha Chanoski, esse aqui é o canal Novo Roteiro e hoje a gente vai falar sobre esse livro que se chama Paternidade Bem Resolvida. Gente, sério, que experiência foi ler esse livro. Já deixo aqui dizendo que ele é sensacional. Ele fala, obviamente, sobre a questão da paternidade, tanto a paternidade espiritual, encarando Deus como um pai, mas também ele fala muito, né, sobre a paternidade terrena, então a forma como a gente lida com os nossos pais. E antes de entrar especificamente no tema desse livro, eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre como que eu comecei o contato com ele. Que, gente, de verdade, foi uma... Eu não tava esperando encontrar a profundidade de conteúdo que eu encontrei aqui dentro. Eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição desse vídeo. Comprando por esse link você apoia muito meu trabalho aqui na internet, e comprando não só esse livro, mas qualquer coisa que você compre através desse link, você apoia meu trabalho aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos, resenhas e várias outras coisas que a gente vai ter por aqui. Umas amigas minhas me convidaram para fazer um estudo de um livro e elas já tinham escolhido esse livro. E a ideia é que elas queriam trabalhar um pouco a questão da identidade. E elas viram o pastor Douglas Gonçalves recomendando esse livro. E aí decidiram por ele. Eu só comprei e comecei a ler. Não pesquisei nada sobre o livro, gente, de verdade, totalmente às cegas. E eu tava esperando algo muito mais focado na identidade pessoal. Quando eu vi que era paternidade, eu pensei, ok, deve trabalhar bastante em relação com Deus, alguma coisa assim. Mas, gente, que profundidade de conteúdo, sério. Esse daqui não é um livro raso, mas é um livro muito leve de se ler. Ele te leva, ele te conduz de uma forma muito fluida para refletir sobre sua paternidade terrena e também refletir sua paternidade espiritual, se você é cristão. E assim, se você tá me vendo aí, você com certeza teve um pai, porque você nasceu. Um pai físico, né? Mas não necessariamente você ainda tem esse pai. E principalmente eu vejo que a realidade que eu conheço aqui no Brasil, até vi um vídeo sobre isso em que falava muito sobre a questão até da própria padroeira do Brasil ser uma mulher com filho no colo, sem uma figura masculina. Nosso país é um país que sente muito essa questão da paternidade. Eu mesma nunca me senti entendendo emocionalmente a presença de um pai. Até por isso, quando eu me converti, foi um processo muito complicado, de anos. Consegui chamar Deus de pai, consegui entender como que isso aconteceria. E eu já fiz curso sobre isso, já tive alguns processos. E, gente, de verdade, eu achei que eu tava tudo bem já, entendeu? Até chegar a esse livro e dizer, cara, ainda não tá tudo bem. Vamos falar sobre isso mais uma vez? E até por isso que eu recomendo, mesmo se você é um cristão, teve uma família bem estruturada, mesmo assim eu acho que esse livro ele pode fazer grandes coisas na sua vida, de verdade. Basicamente ele retrata a trajetória usando a história do filho pródigo. Então a gente vai vendo toda a trajetória desse filho, né, dessa passagem bíblica, e a gente vai estudando capítulo por capítulo cada uma das fases que esse filho ele vai passando. Então não é focado só na questão do relacionamento com o pai, mas sim também é sobre criar um entendimento do que é ser filho. E hoje em dia isso também é muito importante, porque quantas vezes a gente não vê um sentimento, por exemplo, muito ligado ao merecimento. Então eu só vou receber se eu fizer. Mas isso tá totalmente fora da noção de ser filho dentro da palavra de Deus. Então também é muito legal essa reflexão sobre ser filho também, além da reflexão sobre a paternidade. Claro que as duas estão relacionadas, mas é um foco também um pouquinho diferente. O livro também tem vários exemplos do autor, ele traz a trajetória dele, então ele explica qual é a história dele. Isso é muito legal porque faz com que a gente crie um entendimento muito forte de empatia por ele. A gente vai acompanhando a trajetória dele, e isso com certeza faz muito sentido com os processos que ele passou e com os processos que ele convida a gente a passar também. Além das histórias dele, ele também traz algumas histórias de conhecidos, pessoas que ele aconselhou, acompanhou, enfim. E tem umas histórias, gente, que de verdade você sai totalmente constrangido, totalmente, assim. Você tem desculpas, você acha que tem justificativas, e aí você lê aquele capítulo e você fica, cara, constrangido mesmo, sabe? Pensando, eu faço tão pouco assim e eu não tenho mais desculpa. Eu não tenho mais justificativa, porque olha a dimensão disso.
Então é um livro realmente que eu creio que vai influenciar de alguma forma em algum dos pontos aí na sua vida. Agora eu acho que vale a pena ler a divisão dos capítulos, o sumário, para que vocês entendam essa trajetória que o filho passa, o filho pródigo passa nesse livro. Então começa com a introdução, né, e tudo mais. Daí tem a parte 1, que é de volta para casa, restaurando o relacionamento com seus pais. Aí os subcapítulos são trajetória de um filho perdido, o afastamento dos pais, as consequências do rompimento da intimidade com os pais, a hora de voltar para casa e estabelecendo uma conexão. Essa é a parte 1, que é o de volta para casa. Aí a parte 2, o título é Paternidade Celestial, o reencontro com Deus Pai. E aí o subtítulo dos capítulos é Teste seu DNA espiritual, uma revelação especial, Jesus, a perspectiva de Paulo sobre a paternidade divina, uma nova dimensão e passos para assumir sua filiação espiritual. Então, além do livro nos conduzir por toda uma jornada de reconhecimento, entendimento, busca, várias outras coisas, ele também traz algumas coisas práticas, como, por exemplo, esse teste seu DNA espiritual. Ele vai trazendo pontos e nos convida a gente a refletir como a gente está com cada um desses pontos. No fim, a gente também encontra esses passos para assumir sua filiação espiritual. E aí são mais passos que a gente é convidado a dar em direção a essa filiação que a gente deve assumir. E, gente, assim, esse livro não é nem só bom para filhos e nem só bom para pais que já têm filhos, mas é um livro que eu quero reler quando eu estiver pensando de fato em ser mãe, sabe? Porque, nossa, ele é tão rico, e tem tantos ensinamentos que auxiliam com relação a isso também. Por exemplo, eu marquei aqui, ó, 2 tagzinhas no meu livro, e uma delas é prevenções contra o abuso. Então o livro traz esses temas mais pesados também, e eu achei muito legal que ele traz uns passos muito claros, assim, como prevenção mesmo, e eu achei sensacional. Eu quero muito poder reler quando eu estiver neste momento, né, pensando em me tornar mãe. E, enfim, fala também sobre a orfandade no sentido do não pertencimento. Essa também foi a outra página aqui que eu anotei. Inclusive, ó, meu livro, ele é todo rabiscadinho, assim, de anotação, que eu acho que facilita muito quando a gente vai sublinhando e anotando, fazendo uma leitura mais ativa. E Deus, ele sempre quis habitar em família. A palavra inteira dele é repleta de genealogias, de ensinamento de pais para filhos. Então ele valoriza muito essa noção de constituir família. E por isso que eu entendo a importância desse livro também na questão da parte de constituir família também. E de constituir principalmente uma família saudável, uma família que funcione. E uma família, acima de tudo, que teve seus erros, mas que existem pessoas ali dispostas a perdoar e dispostas a reconstruir, e aí a partir disso ter algo bem resolvido, né? Que é a proposta desse livro, é incentivar as pessoas a terem uma paternidade bem resolvida. E hoje em dia a gente vê muitas pessoas nos seus relacionamentos com seus pais. Ele também pega a parte do relacionamento com a mãe também, não é só com o pai. Isso é muito legal. Complementa o livro de uma forma incrível também. E muitas pessoas às vezes ficam falando mais só sobre coisas, só sobre pedidos com seus pais. Então, ai pai, eu queria isso, não sei o quê. Ou também com perdão, né? Então, nossa, perdão, gastei mais do que deveria nessa compra, alguma coisa assim. E isso demonstra também uma falta de intimidade, porque você não tá disposto, não é algo natural mais abrir seu coração para conversar sobre as coisas, sabe? Eu tô me formando em arquitetura e urbanismo e eu vejo isso muito até nos projetos que eu tenho feito lá no escritório em que eu faço parte, sabe? É muito claro, todos os briefings, que é uma reunião que a gente faz antes de começar a desenvolver o projeto, ultimamente tem sido, eu recebo poucas pessoas, no máximo minha filha uma vez no ano. Eu não sou uma pessoa muito sociável, então a gente vê que as pessoas, elas estão cada vez mais individualistas, sabe? Precisando menos do outro. E isso reflete também no convívio que você tem com pessoas da sua própria família, então com seus pais. E eu vejo isso muito claramente acontecendo em vários lugares, comigo também, enfim. E esse livro, ele convida você pra ir pra esse nível de intimidade, não ficar só no raso também. Então assim, gente, se você... Eu sei que não é fácil, eu sei que não é um livro muitas vezes que vai te abraçar quando você tá lendo, mas muitas vezes ele vai abrir uma ferida que você não queria mais saber dela,
ou às vezes que você nem sabia que você tinha, mas de coração mesmo. Eu acho que é um livro que vale muito a pena ser lido, eu acho que é um livro que vale muito a pena você ler com o coração disposto mesmo, sabe? Disposto a buscar o entendimento do que você precisa melhorar, do que você precisa mudar, do que você precisa correr atrás, assim. Foi um livro muito impactante, que eu com certeza vou precisar ler outras vezes, porque é um conteúdo muito denso e que a gente precisa estar sempre relembrando, né? Até porque tem diferentes fases da vida e a gente muda com o tempo, nossas relações mudam, então é sempre bom a gente tá voltando pra uma base, sabe? A gente tá voltando ali pra um lugar em que a gente tenha referências do que seria bom, do que é o melhor a ser feito. Então essa é a recomendação de leitura de hoje. Se você é uma pessoa cristã, é sua obrigação ler esse livro. Se você é filho, se você é pai, se você quer se tornar pai ou mãe algum dia, eu recomendo demais essa leitura, porque ela é impecável, de verdade. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.